Ana. Galera, vamos fazer uma revisão sobre socialização, ok? Nós já vimos. Eita, tem uma alergia aqui agora. Passou. O processo de socialização é o seguinte: significa tornar social, ok? Então, socializar a gente compreende como tornar social. E como que isso acontece? O processo de tornar um indivíduo social acontece através de grupos de pessoas chamados instituições socializadoras, ok? Então quer dizer que é só um grupo de pessoas que pode ser uma instituição? Não necessariamente. Quando eu falo instituição, não é só um grupo de pessoas fisicamente falando. Por exemplo, nós podemos dizer que a cultura é uma instituição socializadora. Afinal de contas, embora a cultura não seja um grupo de pessoas, olha só, vamos nos encontrar com a cultura ali. Não. Embora a cultura não seja um grupo de pessoas, ela é determinada, sem dúvidas, por grupos de pessoas. Compreende o que eu quero dizer? Então, é algo que não é um grupo físico de pessoas, enquanto que, ao mesmo tempo, é representado por pessoas, certo? E aí o que acontece? Essas instituições socializadoras que estão presentes em todo lugar da sociedade são as responsáveis por fazer o indivíduo parte daquele grupo, daquela instituição, daquela sociedade, daquele grupo, daquela instituição, daquela sociedade, certo? Então, uma sociedade certamente é um grupo social, ok? E ela é formada por diversos grupinhos. E esses grupinhos, cada um deles já tem um papel de inserir o indivíduo naquele sistema, naquelas regras, naqueles valores, certo? Dá uma olhadinha aqui, O processo de tornar social é a socialização, ok? E como que isso ocorre? O indivíduo internaliza, interioriza, ele apreende, não só aprende, ele apreende, sacou? Ele absorve uma série de regras, de costumes, de preconceitos, não é só coisa boa, né? Dos determinados grupos sociais. Então, tornar um indivíduo social é justamente fazer com que esse indivíduo absorva aquele grupo e passe a ser parte dele, certo? E aí vem questões que envolvem... eu nem falo sobre isso, mas acho que é interessante. Por exemplo, existem grupos sociais, instituições socializadoras. Qualquer grupo social pode se transformar numa instituição socializadora, uma vez que tenha regras, costumes, valores, certo? E o que acontece? Muitas vezes, instituições socializadoras transformam os indivíduos de tal maneira que eles se transformam em outros, né? Um exemplo bem claro que eu tenho disso é um conhecido meu que entrou para uma universidade X, beleza? Nessa universidade, e ele era um cara super nerdzão, óculos, andando com um livrinho embaixo do braço, tá? Nerdzão mesmo. E aí, essa universidade onde ele estudou é uma universidade meio grosseirona, entendeu? O cara tem que fazer atividades físicas, ele é obrigado a apresentar resultados físicos também, não só a questão do estudo. O estudo é importante, sim, mas, enfim, as características dos membros dessa universidade são tão fortes e tão impositivas que elas modificaram a personalidade desse meu camarada, desse meu conhecido. Modificaram. Depois que ele estudou lá, ele se transformou numa outra pessoa. E é incrível observar, na verdade, quando eu conheci esse camarada, ele já não era mais nerd, ele já estava no processo, né? Mas só de quando eu conheci até como ele está hoje, já é uma diferença muito grande. E quando eu converso com pessoas que o conheceram antes, eles falam: caraca, JL, ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa. Imagina um cara, nerdzinho, de óculos, não gosto de bebidas alcoólicas, quero manter a minha mente sã. E, sei lá, 5, 6 anos depois, tá esse cara marombado no meio de uma festa, tirando a camisa e girando. Sacou? Então, realmente, as instituições socializadoras têm um poder enorme sobre o indivíduo, beleza? Justamente por isso que é importante
que esse indivíduo seja bem guiado para as instituições que ele vai, para que sejam instituições que o transformem em uma pessoa melhor. Eu não quis dizer que esse meu conhecido é uma pessoa pior não, tá? Mas ele é uma pessoa brutalmente diferente, certo? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Instituições socializadoras, grupos de pessoas que representam um ser, representam algo maior do que o indivíduo, certo? O indivíduo que o compõe, os indivíduos que fazem parte desse grupo. E aí, quais são as instituições, enfim, principais para a gente lembrar? Cara, primeiro, família, segundo, escola. A religião é muito importante também, a questão do trabalho, que te insere numa série de regras, de obrigações. Agora, a família, cara, é a instituição socializadora mais representativa de todas, não tem como negar. Por que, JL? Porque a família é o primeiro contato que nós temos com um ser humano que não é a gente mesmo. Sacou? Então o primeiro contato que eu tenho com uma pessoa que não é eu, entendeu? É a minha família. Por isso, quando eu digo família, eu não quero dizer família de sangue, são as pessoas com quem a criancinha convive, o bebezinho convive. Então ali é a noção de mundo daquela pessoa que é construída, entendeu? Ali é o primeiro contato que ele tem com outro ser humano que não ele próprio. Ou seja, necessariamente ele vai reproduzir a forma dele agir nesse núcleo que é a família com a sociedade. Por isso que a família é tão fundamental. Ah, JL, mas tem gente que faz o contrário, age do lado de fora, o contrário do que age em casa. É uma resposta. A forma que ele age em casa não agrada, então na rua ele se sente livre, digamos assim. Enfim, de certa forma, a família sempre vai representar um ponto fundamental para como aquela pessoa vai agir na sociedade. Normalmente é só reproduzindo, mas também pode ser repelindo, tendo uma ação oposta, beleza? Mas enfim, e por que a escola? A família é um grupo com o qual, estou passando o tempo, a família é um grupo com o qual você tem contato sem chance de mudar. Você mora com aquelas pessoas, você vive com elas, você tem que aturar, parceiro, entendeu? E na escola? A escola é o primeiro contato que você tem, intenso com pessoas, né? A criança passa muitas horas por dia na escola, só que você não é obrigado a conviver com aquelas pessoas. Eu vou mudar de escola? Não, você pode tentar ficar em outro grupo. Você pode pedir para os seus responsáveis, de repente, te mudar de escola, mudar de turma. Se bem que quando é criancinha é mais difícil, né? Mas o que eu quero dizer? A treta que você tem com o seu irmão, cara, em algum momento você vai ter que resolver, não tem como. Agora, a treta que você tem com seu colega de classe, não, porque na escola você convive com pessoas que você não é obrigado a conviver. E é ali que você vai aprender muito também. Porque eu não sou obrigado, então eu vou largar para lá. E largo essa para lá. Aí vai ficar assim, largando as pessoas? Ou você vai tentar conviver, mesmo sem ser obrigado. Quando você é obrigado, você tem que conviver. Agora, quando você não é obrigado, aí já começa a ter uma questão de virtude, já tem uma elevação moral aí. Não, eu tenho que aprender a conviver com esse cara. A gente aprende a conviver com as diferenças. Aquele coleguinha que quer mexer no seu lanche, sacou? Aquele coleguinha que grita pra caramba, você é obrigado. Você é obrigado não. É na escola que você aprende a ter que lidar com isso, certo? Mas enfim, galera, socialização, instituições socializadoras, família e escola. Também escrevi aqui religião, trabalho, enfim, tem uma série de possibilidades de instituições. Bacana.